Então, só para vocês terem uma ideia desse tópico um, né? Eu acho que ficou bem claro aí essa questão. Não dá para aprofundar muito porque toma muito tempo da aula. Eu dividi aqui em duas partes para não ficar muito pesado para vocês aí. Então, temos o tópico 2, né? Tópico 2: surge o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e nova terra. Eu acabei de explicar isso, né? Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá em toda a terra. Seria o plano, né? Mas traduzido por propósito, vamos lá. Então, toda essa terra, né, se encherá de sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei, né? Eu vou explicar isso. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza, né, vai ser como antes, né? Antes do pecado, né? Foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Quer dizer, nós vamos retornar a ser como Adão e Eva eram lá no estado do paraíso, com a diferença de que nós já pecamos e agora seremos regenerados. Então trazemos em nós as marcas do pecado do passado, né? O estado perfeito à luz do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem a maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Por exemplo, o rio, eu expliquei isso, né? A árvore, a ausência de males, a presença de Deus. A vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Você vê isso em Ezequiel 47, naquela passagem que o anjo mede os côvados, ele vai atrás, né? Então a árvore eterna, né, a vida eterna descrita como árvore. Aí ele vai falando sobre os símbolos, né? Que eu não considero só símbolos. Eu acredito realmente que todas essas coisas existem lá no céu, tá? Eu não acredito que isso aqui seja só um símbolo. Para mim, isso existe lá. Se Deus existe, se Cristo existe, João viu isso, então isso está lá. Não é só um símbolo, não é só uma visão. Tem que tomar cuidado para não criar essa palavra símbolo aqui, para imaginar que tudo aquilo que João teve foi só visões. Que João estava em espírito. Então ele é levado para os céus. Senão, se você entra por esse lado de que tudo é símbolo, tudo é símbolo, tudo é símbolo, daqui a pouco o arrebatamento também é símbolo. Daqui a pouco o juízo final é símbolo e não existe mais nada disso. Enfim, entendeu o que eu quero dizer? Então tem que tomar cuidado. A vida eterna é descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro do Gênesis. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Isso eu acabei de explicar no resumo que eu fiz no primeiro tópico, né? Não haverá mais maldição contra alguém, Apocalipse 22, 3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. A vida eterna, né, da presença de Deus, contemplaremos, né, a face de Deus. Nós vamos ver Deus face a face, né? Ter uma vida eterna na presença de Deus será maravilhoso, né? E sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível, né? Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão.
e para sempre reinaremos com ele. Então, é o estado em que nós vamos estar. O estado final de todos os santos. Eu vou ler esse tópico e eu explico. O que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E atenção para você não falar a palavra Velho Testamento, viu? É antigo. Velho da ideia de gasto, antigo da ideia de tempo, tá bom? Nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória porque tinha consciência de algo melhor. É só você ler Hebreus 11 e você vai ver. Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois ele está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Eu indico para vocês o louvor do pastor Silvan Santos, Peregrino, né? Pode colocar lá Silvan Santos, Peregrino. Você vai ver muito disso aí. Viveremos todo em unidade e finalmente estaremos em casa. Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde está o nome das 12 tribos de Israel, e dos 12 alicerces leva o nome dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidos, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas, abre aspas, nisto não há judeu nem grego, fecha aspas, Gálatas 3:28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nessa terra. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Bom, o ponto é esse. Se nós acreditamos realmente que Cristo ele morreu e ressuscitou, nós cremos que um dia nós também haveremos de ressuscitar. Isso o apóstolo Paulo diz na primeira e na segunda carta aos Coríntios. E nós estaremos com ele, isso é fato. E estaremos com ele, tanto quanto nos céus, quando nós morrermos, estaremos lá em glória, tanto quanto quando ele vier na sua vinda para julgar os ímpios, prender a morte, condenar o diabo eternamente, vencê-lo diante de todo mundo no milênio, nós estaremos com ele. Então o espaço físico, terra, céu, paraíso, seria nada, ou seria apenas um ambiente se tudo isso não fosse Cristo. Então, para você não ficar preocupado, discussões, porque o céu é isso, porque o céu... Rapaz, estaremos com Cristo, né? Ponto. Acabou. Como é o céu? Se será em cima lá na glória? Se será aqui embaixo na terra, na transformação? Se ele inventar outro lugar, aí é problema dele. Ele prometeu que onde ele estiver, estejamos nós também. E acabou. As picuinhas ficam para trás. Falei na gravação passada que os testemunhos de Jeová acreditam que só 144 mil entrarão na Nova Jerusalém.
Eu vou lhe mostrar uma coisa aqui que talvez você nunca tenha prestado atenção. Veja bem. Presta atenção porque eu vou lhe mostrar as medidas da cidade onde você vai morar. Olha, essa terra será transformada na vinda de Cristo. Não na vinda do arrebatamento. No arrebatamento nós estaremos 7 anos nos céus. E a terra na grande tribulação. Na vinda de Cristo, em glória, este mundo transformado estará como o jardim do Éden de novo. Tudo funcionando normal. Sem vulcões, erupção, sem poluição, sem a tal da camada de ozônio. Como o mundo sempre foi. De no início dos tempos. Perfeito como o jardim do Éden, onde pode comportar Cristo. Este mundo assim não pode. Mas depois da transformação que a terra vai passar durante a grande tribulação, então este mundo estará pronto para receber Cristo. Quando esse mundo receber Cristo, assim que ele colocar os pés aqui, ele traz a nova Jerusalém, coloca no centro lá do mundo, que é Jerusalém. Essa Jerusalém velha que tem aí, fica no centro do mundo, por isso que todo mundo quer destruir aquele lugar, quer ganhar aquele espaço, para saber o que tem ali, né? Promessa que Deus fez a Abraão e ninguém vai conseguir tirar. Então, o centro do mundo, né, que já é Jerusalém hoje, estará a Jerusalém celestial. E essa Jerusalém celestial que desce do céu, que João vê, em Apocalipse 21, diz o seguinte, olha o versículo 13. Ele fala sobre as 12 portas. Oriente, 3 portas, norte, sul, leste e oeste. Cada um tem 3 portas. E o muro da cidade, 12 fundamentos. Quer dizer, o muro, a cidade é sitiada pelo muro, rodeada, né? E tem 12 sapatas nesse muro. E nessas 12 sapatas tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Só que essa cidade, ela não é só assim, no terreno plano. Ela é plano assim, né? E assim, quer dizer, ela é horizontal, horizonte, até onde vai o horizonte. E ela é vertical, até as nuvens. Veja, é um prédio, essa cidade inteira é um prédio. É um condomínio. Veja que coisa maravilhosa. Aquele que falava comigo tinha a cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava sitiada ou situada em quadrado. Quer dizer, a cidade é um quadrado. E o seu comprimento era tanto quanto a largura. Vejam a cidade. E mediu a cidade com a cana de até 12.000 estádios. 12.000 estádios dá 1.260 quilômetros de comprimento. Largura e altura são iguais. 1.260 quilômetros de comprimento dá daqui da Bahia em São Paulo. Isso é uma cidade. E 1.260 quilômetros de comprimento de altura. Tá certo? Então veja, a altura dessa cidade, 2.260 quilômetros, tá? 2.260 quilômetros de altura e 2.260 quilômetros de largura. Você sabe o que é isso, irmão? Você está entendendo a dimensão? Digamos que você vá daqui para São Paulo de carro, corrido, sem interferência, você gasta 24 horas para chegar. Agora veja, uma cidade em que para você ir de carro, você para chegar no final, você tem que andar 24 horas. Cabe quantas pessoas no lugar desse, irmão? Isso é uma cidade só. Isso é só a Nova Jerusalém, a cidade materna. Mas o mundo inteiro estará povoado e sitiado por milhões de milhões, bilhões de bilhões de pessoas que nasceram desde Adão até o último cidadão que nasceu no milênio crente em Cristo. Do primeiro ao último, os salvos, os perdidos serão julgados depois. Os salvos, tá? Que morarão no milênio, já terão ressuscitado para morar nesse milênio aqui, esse 1000 anos com Cristo. Esses salvos
morarão nessa cidade. Como é que só cabe 144 mil? 144 mil cabe numa porta dessa. Eu estou lhe falando de 2.260 quilômetros, meu irmão, de comprimento, de largura e de altura. Tá entendendo a situação? Veja no versículo 16, é quadrada e tem o mesmo comprimento. Você pode fazer esse cálculo aí, a hora que você quiser, 12 mil estádios. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. Só o muro de largura tem 33 metros. Só a largura do muro tem 33 metros. Pra você ter uma ideia da largura desse muro. E tudo tem a mesma altura. Isso quer dizer que o muro acompanha o tamanho da cidade. Se é muro, para proteger a cidade, para ninguém passar. Veja que situação, veja que monumento, que espetáculo de cidade. E você está reclamando dos buracos da sua rua aí, meu irmão, você vai morar numa cidade onde, sabe? E isso é a primeira cidade, é a cidade, é a matriz, é dali onde vai começar o planejamento das outras coisas. O mundo será povoado. Nós viveremos aqui, teremos uma vida, irmãos. Tá entendendo? Lógico que uma vida sem necessidade de prazeres carnais. Porque o sexo, por exemplo, ele vem depois da queda. Tá? Ele vem depois da queda. Se eles tivessem relação sexual, seria espontâneo. Desejo espontâneo. Mas depois que a mulher cai, que ela peca, que ela dá o fruto para Adão, aí Deus diz para ela: agora o teu desejo será para teu marido. Quer dizer, começou a ter desejo carnal ali. Aquela vontade de ter a relação intrínseca entre um e outro. Que é o único momento em que o casal realmente adora junto, é naquele momento do consenso ali sexual. Que Eva perde a dignidade de estar com Deus. E agora Deus diz: o teu desejo será agora para o teu marido. Se você perdeu o desejo por mim, terá que ter o desejo agora na sua carne. Você vai desejar matar essa sede que só eu tenho em seu marido. E ele vai dominar o teu corpo. E não é isso que acontece? Então, mas neste tempo aqui, no milênio, nós seremos como os anjos assexuados. Sabe? Sem desejo pecaminoso, sem libidinosidade, sem olhar impudente, sem pensamento maligno. Nosso corpo será transformado como o de Cristo. Pense, isso é que é avivamento, irmão. Não são as línguas estranhas, o pular, rodar e sapatear. Isso são manifestações de dons espirituais. Mas o verdadeiro avivamento será este aqui. Quando nós andaremos com Cristo. E uma cidade dessa é tão iluminada que isso vai iluminar toda a terra. Só a cidade ilumina toda a terra. Tá? E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então, isso aqui não é figurativo. Tá? Não acredito que isso aqui seja figura de linguagem, como no início aí da revista, fala sobre símbolos, o símbolo da vida, a árvore. Sim, beleza, é um símbolo. Mas eu acredito que tudo isto realmente haverá nessa cidade. Ou os muros não são de ouro puro, ou não é esse tamanho mesmo a cidade. Ou não existe anjo nenhum. Ou existe anjo, e essa cidade é real, e existe um Cristo, essa cidade é real. Ou não existe nada disso. Porque se é só um símbolo, então não teve jardim do Éden, não teve fruto da ciência do bem e do mal, não tem diabo, não tem mais nada. Nós nem existimos. Quer dizer, não é por aí. Acredito que isso aqui tudo é literal. Tá? Porque ele prometeu que nos levaria para casa. Que casa é essa que agora aparece aí como figura de linguagem a árvore e o rio? Não, não é assim. Não é por aí não. O fundamento da sua cidade estavam adornados de pedras preciosas. Aí vai falar sobre as pedras preciosas. Enfim, para os irmãos terem uma ideia do tamanho da cidade que você vai morar. Irmão, vai ser grande demais. Cabe eu, você, seu pai, sua mãe, sua família toda. E quantas pessoas nasçam, cresçam, reproduzam, envelheçam e morram e nasçam. Não interessa. De todas as nações do mundo, de todas as épocas, todos os crentes caberão na cidade. Tá? Se você fizer uma conta aí de uma pessoa
por quilômetro quadrado. Tá? Se uma pessoa morasse num quilômetro quadrado, só aí dava 2.260 pessoas. Uma pessoa por quilômetro. Digamos que uma pessoa morasse aqui, outra 1 quilômetro quadrado, 2.260 quilômetros. Se colocasse em linha reta. Mas como é um quadrado, já teríamos aí 4 pessoas, tá? 4 vezes os 2.260. Só aí já estaríamos batendo a meta dos testemunhos de Jeová. Se colocasse uma pessoa por quilômetro. Só que a cidade é cheia de compartimento. 12 compartimentos diferentes. Então são 12 cidades, uma acima da outra, né? Com espécie de 2.260 km de comprimento, de altura e de largura. Tá? É uma cidade compactada em 12 departamentos. Isso é maravilhoso, irmão. Haja gente para botar aí dentro. Tá? Então, meus irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final do semestre, né? Vocês com certeza estudaram bastante aí, né? Estudaram bastante. De certeza que Deus iluminou vocês na escola dominical aí, ajudou muita gente, tá? E eu quero convidar você a fazer um curso completo da escola dominical, tá bom? Então não perca as aulas que eu vou colocar daqui para frente, porque será um curso completo para vocês que são obreiros da casa do Senhor, que não tiveram a oportunidade de estar aprendendo. Talvez sua igreja não teve condições de lhe dar um curso ainda. Eu vou dar esse curso aqui totalmente gratuito para vocês se aperfeiçoarem, tá certo, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe cada um. E até o semestre que vem, quando nós estaremos aqui estudando um pouco mais, tá bom? Então a conclusão é essa: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou no novo nascimento. Então o céu é para quem nasceu de novo, tá bom? Dá início na jornada até o final, do início até o final. Enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, para a Canaã celestial, e é logo ali. É logo ali. Glória a Jesus. Tá certo, irmãos? Então, fiquem com mais esse trecho de aula aí e que Jesus continue abençoando. Até a próxima lição. Espero que vocês tenham compreendido